pessoal, meu nome é Thiago, sou administrador aqui do Chácara Bike Park, do Hotel Fazenda da Chácara, administro os dois empreendimentos junto com minha esposa e minha família. E hoje nós estamos aqui com o Edu e com o William da Uprising e eles vieram nos visitar, nos conhecer aqui com alguns projetos aí. E ontem, numa conversa informal, descontraída, eu estava contando um pouquinho para eles da história da cidade Santana dos Montes e contextualizando, né, onde eles estão e quais as experiências que eles podem viver aqui dentro, com bicicleta, corrida e um pouquinho de história também. Então, trazendo um pouquinho para vocês aí do que foi essa conversa e do que é essa história, e eu chamei um pouquinho a atenção disso com o Edu e com o William, porque aqui é uma cidadezinha muito pequena, de 3.800 habitantes, com uma história muito grande e muito pouco explorada, por algumas questões que eu vou contar para vocês aqui. Então é por esse motivo que ele achou muito interessante a gente partilhar essas histórias aí com vocês. Então Santana dos Montes é uma cidade que que cresceu no momento do ciclo do ouro em Minas Gerais. E a cidade, ao redor de Santana dos Montes, encontrava-se muitas minas com bastante ouro. E, em um determinado momento, a coroa portuguesa enviou uma expedição até Santana dos Montes para procurar ouro. Afinal de contas, ao redor tínhamos muito ouro. E aí, nessa expedição, veio aqui uma comitiva portuguesa e chegou-se aqui e não encontrou-se ouro. E aí eu até brinquei com o Edu, que eu falei com ele o seguinte, que provavelmente o rei lá de Portugal mandou uma carta para Antônio Quirino, que era o líder dessa expedição portuguesa, e falou com ele: irmão, se vira, faz qualquer coisa nesse lugar aí, porque eram muito caras as expedições na época, né? Eram mulas e tudo, os equipamentos e tudo mais. E aí esse cara, Antônio Quirino, começou aqui a produzir alimentos, produzia mamona, onde saía o óleo para as lamparinas, e ele então produzia todos aqueles insumos que abasteciam as minas de ouro ao redor, que é Itaverava, Ouro Branco, Ouro Preto, que são cidades próximas a Santana dos Montes. E aí o que aconteceu? Por esse motivo, a cidade de Santana dos Montes não dependia diretamente do ouro, né? A gente produzia aqui coisas que abasteciam as minas. Quando o ciclo do ouro entrou em decadência, boa parte dessas cidades que dependiam diretamente do ouro perderam parte dos patrimônios históricos delas, porque os grandes barões da época, eles iam embora, largavam as fazendas, aquelas casas e tudo mais, e isso ia se perdendo ao longo da história. Isso que mantinha tudo isso, essa estrutura, né? O que mantinha essa estrutura e o que fazia esses barões irem para os lugares era justamente o ouro, né? Então, quando a decadência do ouro em Minas, o ciclo veio se acabando, parte dessas pessoas deixaram o Brasil, voltaram para Portugal, parte voltaram para suas terras natais ou desenvolveram outras atividades, das quais não sustentavam todo aquele luxo que eles viviam. Então, parte das coisas foram se perdendo e por outros motivos também, né? Que aí tem questões políticas, de condução do patrimônio e tudo mais. Fato é que aqui em Santana, por não ter essa dependência diretamente do ciclo do ouro, na decadência do ciclo, boa parte dos patrimônios históricos foram preservados aqui, ficaram intactos. Paralelo a isso, por ser uma cidade muito pequena, na qual o asfalto chegou aqui tem cerca de 12 anos, 13 anos, o turismo ficou muito incipiente, não criou-se um polo turístico como Ouro Preto, Tiradentes, que são outras cidades históricas em Minas Gerais. E talvez isso tenha preservado um pouco essa história e esses grandes patrimônios. Atualmente o município busca fazer explorar um pouco mais o turismo aqui de uma forma consciente, para que a gente não perca esses patrimônios. Então essa é um pouquinho da história da cidade, e aí dentro dessa história a gente encontra grandes relíquias aqui que eu acho legal da gente comentar. Uma delas é a igreja matriz da cidade de Santana dos Montes, que fica no nosso centro histórico,
hoje do Circuito Vilas e Fazendas, que é um circuito, que é uma organização estadual, que são 13 municípios que compõem esse circuito. Eu julgo que Santana dos Montes, e aí eu sou suspeito para falar, porque eu me considero um cidadão daqui e amo essa cidade, eu julgo que é o centro histórico mais bem preservado até então dessas 13 cidades que compõem esse circuito. E então, ao final desse centro histórico, nós temos a Igreja Matriz. Essa Igreja Matriz hoje ela é tombada pelo Patrimônio Histórico, tombada pelo IPHAN. E no teto dessa igreja ele foi pintado por Francisco Xavier Coelho, se eu não me engano o nome. Ele é aluno da escola de Ataíde, um dos melhores alunos que Ataíde já teve. E Ataíde foi um pintor, um artista, que deixou poucas obras nas quais ele mesmo colocou a mão na massa. Uma delas está aqui, que é na igreja, que apesar do teto foi pintado por Francisco Xavier Coelho, Ataíde estava no momento e, se eu não me engano, pintou os florões do teto. Então, que dá aquela ideia de infinitude do teto. Quando você olha para a igreja, para os tetos da igreja e entende a dinâmica e a ideia que o artista quis transmitir, é uma ideia de infinitude. E isso é muito legal, eu até arrepio quando eu falo, porque as pessoas que estão conectadas e sentem isso, quando você chega lá, você realmente sente um pouco do infinito, do absoluto, e é muito legal, e principalmente se sua bike estiver do lado de fora da igreja te esperando para viver outras experiências similares a esta. Então, continuando nas experiências, um pouquinho para frente do nosso centro histórico, e aí só mais uma curiosidade aqui, sem estender muito, nós temos uma fazenda aqui que chama Fazenda Paciência, que é uma fazenda também de 1712, se eu não me engano, extremamente preservada. E é uma fazenda que hoje ela tende a virar um hotel para receber as pessoas. Hoje ela fica aberta para visitação desde que seja agendado. E ela é uma fazenda muito grande, e nessa fazenda a gente... Lá, o dono dessa fazenda, ele gosta muito das coisas, dessas questões antigas e históricas, e ele chega a ser assim, até um cara muito diferente, e é legal contar um pouquinho da história desse cara e da fazenda. A fazenda, ela é uma Fazenda Paciência, ela tem esse nome porque o dono que comprou estudou a história local, e ele disse que a fazenda, ali tinham índios, que eles eram considerados índios muito pacientes, que quando os portugueses vinham para matá-los e invadir as terras, eles abaixavam a cabeça e deixavam ser mortos. Então eles tinham essa paciência, essa soberania de deixar, se é para ser, vai ter que ser assim. E é por isso que veio o nome da fazenda. E é uma fazenda também de 300 anos, que quando você entra lá é quase que uma experiência no passado e ver como que as coisas eram construídas, a dificuldade de uma fundação de uma casa dessa, das vigas, que são toras de braúna, assim, que você fala como faziam as coisas dessas. Então é aquilo que eu falo da experiência, da sensibilidade, de sentir isso que acontecia no passado. E o dono dessa fazenda é muito interessante, que ele é um cara, assim, como eu já disse antes, diferente da média. Um dos feitos desse cara que está aqui em Santana, dentro dessa fazenda, é o maior livro do mundo, que ganhou no Guinness Book, eu não lembro qual ano. Mas esse cara, ele é um advogado tributarista em Belo Horizonte, e ele escreveu toda a legislação municipal, estadual e da União num livro, que ele tem 2 metros de altura, ele tem um sistema hidráulico para virar as folhas, e esse cara foi o sonho da vida dele, e é interessante demais quando conversa com ele a respeito desse sonho. Uma das coisas legais de comentar aqui é que ele fala, um sonho é muito perigoso, porque ele sonhou e demorou 20 anos para escrever esse livro, e quando ele acabou de escrever o livro, ele falou, o livro já está obsoleto. Porque como as leis no Brasil mudam da noite para o dia, ele escreveu uma obra que foi obsoleta. Então isso está lá. Ele teve... E é legal também, assim, ele contando a história de como foi fazer o livro. Que tem coisas que eu sei que quando ele fala, você fala, eu não acredito
que foi desse jeito. Então eu acho que eu vou abrir um parênteses só para contar essa história, uma do livro, porque aí depois, se vocês quiserem, vocês editam esse negócio aí. Mas ele conta o seguinte, o livro, a folha, ela tem, se eu não me engano, 1,80 m, a folha desse livro. E não existia no Brasil uma impressora com uma boca de 1,80 m para imprimir as folhas do livro. E ele procurou, porque se tratava de sonho, né? A gente está conversando com um ciclista, esportista, a gente sabe o que é lidar com sonhos. Então esse cara correu atrás. Eu falo que ele foi onde vocês imaginarem para achar essa impressora de 1,80 m. Eu não lembro se a medida era essa mesmo, mas é mais ou menos desse tipo, grande. E ele não achou, e aí ele teve uma grande ideia. Ele pegou um cara aqui de Santana dos Montes, que é uma cidadezinha, como eu disse, de 3.800 habitantes. Isso há 10 anos atrás, onde a internet aqui hoje mal funciona, antigamente nem existia. Pegou um cara daqui, mas um cara daquelas pessoas que já tem um dom, que sabe fazer as coisas, tinha uma inteligência absurda. E pegou esse cara e falou, você vai para a China, porque lá ele vai inventar uma impressora da boca tal para a gente trazer ela para o Brasil para imprimir meu livro. E esse cara foi para a China e disse que o dono da fazenda entregou para ele um cartão de crédito e deu algumas coordenadas para ele ir na China e encontrar lá a fábrica, o lugar onde ele seria orientado para a produção dessa impressora. E na hora que ele chega na China e com o cartão dele para pegar o trem, ele tinha que ir para o norte, sei lá, ele acabou indo para o sul. E chegou num lugar, um cara de Santana dos Montes, que fala a língua nossa daqui, e chega lá, num lugar que ele não conhece, que ninguém falava nada, que ele entendia, e esse cara ficou lá uns 3 dias incomunicável, mais de 3 dias, minto, foram 5 dias incomunicável. E no desfecho esse cara conseguiu voltar, e quando ele voltou, perguntaram para ele, o que você fez lá, moço? Como é que foi essa história? Conta para nós o que aconteceu. E aí ele conta que ele chegou, e aí a primeira coisa que ele pensou foi que ele descobriu que ele estava perdido, foi procurar a embaixada do Brasil, uma bandeira do Brasil. Ele foi muito inteligente da parte dele entender que em cada país talvez tenha uma embaixada, algo que nos represente. E ele procurou e não achou. Mas, de alguma forma, ele conseguiu encontrar um hotel, conseguiu passar o cartão, e isso o dono da fazenda sabia aqui, porque ele acompanhava a fatura do cartão de crédito. Então, falava com a mãe desse rapaz, não, ele tá bem, tá comendo, tá dormindo, porque eu tô vendo o cartão de crédito, só não sei onde que ele tá. E até então ele não tinha conseguido ligar. Ele passou uns 2 dias tentando contato e não conseguiu. Esse cara, o que ele fez? Ele pegou uma cartolina, escreveu, quem fala português? E saía na rua e ficava com a cartolina na China, andando, e uma hora um bom samaritano apareceu e conseguiu desembolar com ele e trouxe esse cara. Então isso aí é só algumas das histórias que eu conto aqui, que nem eu sou o autor dessa história, né? Então eu conto porque é o tipo de experiência que a pessoa que visita Santana, ela pode presenciar, ela pode viver. Né? Aqui tem muitos causos, muitas histórias, muitos cantos para serem explorados, né? De bicicleta, a pé, de jipe, de carro, né? Apesar de que hoje o arzinho na cara da bicicleta, da corrida, respirar o ar, ter tempo para você parar, conversar com as pessoas, e é o que é o mais gostoso, né? Pelo menos na minha opinião, do negócio, do esporte, né? Então é isso, eu acho que essa é um pouquinho da história nossa aqui. Ao redor aqui temos, como eu comentei, tem o Circuito Vilas e Fazendas, que é composto por 13 municípios. Esses 13 municípios, todos eles têm patrimônios históricos dessa época que eu comentei, de 1700. Né? Inclusive, só mais uma curiosidade, o primeiro ouro comunicado à coroa portuguesa saiu daqui de uma cidadezinha aqui perto, em 1623, que é Itaverava, que tem também uma catedral linda, tombada pelo patrimônio histórico, pelo IPHAN. Então temos uma série de coisas ao redor. Isso aqui eu preciso de um apoio de prefeituras e tal, para a gente criar esse produto, contexto, né? Esse contexto, porque como é que você vai encontrar o cara, essa história que eu tô te contando aí, moço, isso aí, dificilmente o cara, né, tinha que ter uma forma de contar isso para as pessoas, tem né? Tem que ser gravar e ter a comunidade. A comunidade. Eu
eu sei que ninguém pode ficar parado ali esperando chegar um para ficar ali conversando. Mas a coisa com agendamento, programação, isso. Tal, e aí você tá ali, até aumenta a renda. É claro. Sim, depois eu vou te Isso é que é sustentabilidade. Isso é envolver. Isso é o trabalho de cooperação. Então, assim, aqui está tudo muito incipiente, mas graças a Deus nós estamos dando alguns passos nesse sentido, entendeu? Então, assim, de transformar a cidade, criar essas experiências, entendeu? Envolver a comunidade local. Fizemos cursos agora de guia turístico para os meninos aqui da cidade, entendeu? Para a gente pegar os meninos, levar, entendeu? Tem. Como é que um empreendimento como o Hotel Fazenda e o Bike Park Chácara pode ajudar tanto a fomentar o turismo quanto a envolver a comunidade? Porque você falou com a gente que traz a garotada e faz eles tomarem. Então, assim, além de você fazer ele tomar gosto também pelo ciclismo, você está fazendo com que ele interaja e com que ele perceba que o esporte pode ser algo importante na vida dele. Mas, acima de tudo, ali as lições que a gente tem, né? Exatamente. No ciclismo, qualquer esporte ensina muita coisa pra gente, né? E quando você comentou que você traz isso para cá e engaja a comunidade de uma forma, praticamente, a gente pode dizer que voluntária, né? Você não tem ali não tem uma compensação por isso. Você quer trazer, envolve o guri e todo mundo vem e se diverte. Você pode falar um pouquinho para a gente disso? Como é que a comunidade vai usufruir disso e como que você contribui para fomentar o turismo e fomentar até a preservação dos patrimônios através da bicicleta, né? Através do seu empreendimento? Ah, legal. Bom, Edu, aqui, na verdade, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, isso que você está comentando é justamente a gasolina do nosso negócio, é engajar as pessoas, é para isso que eu estou aqui, é para isso que minha família está aqui. É justamente para isso, os nossos negócios hoje aqui só fazem sentido para nós porque as pessoas estão junto com a gente. O que é mais prazeroso para nós é ver a comunidade crescendo junto com a gente, a dignidade crescendo junto com a gente. E eu costumo dizer, as pessoas falam, mas isso é mó lero-lero danado, o trem é dinheiro e tal. Não é dinheiro. E eu falo abertamente, porque se fosse dinheiro, a gente fecha tudo, pega o dinheiro que já está aí, tudo aí, eu pego isso aí e fico em casa, né? Eu fico tranquilo, dava para viver sossegado. Mas não é o dinheiro. O que nos motiva é justamente a questão das pessoas. Então, isso é algo que é como se fosse, como que eu vou dizer, é um princípio, é o princípio fundamental dos nossos negócios aqui dentro. Então, de vários setores, qual que é o princípio? A gente tem que trazer o pessoal, a comunidade junto com a gente, eles têm que estar crescendo junto com a gente. Esse é nosso termômetro. Se o negócio nosso está bom, é porque a comunidade está vindo, a gente está vendo que as pessoas estão desenvolvendo, as pessoas estão ficando mais espertas, estão começando a construir, mas não estou dizendo só do ponto de vista material, mas sim também as casinhas estão melhorando, a gente está vendo. Então esse é nosso termômetro, esse é o princípio de onde que nossos negócios nascem e é o grande gasolina para nós. Então hoje, falando especificamente hoje do trabalho que a gente faz com a bicicleta e a comunidade local, a gente tem o Chácara Bike Park, né, que está anexo ao nosso hotel. Todas as segundas-feiras a gente abre toda a estrutura do parque, que é composta, além das pistas de bicicleta, mountain bike, pump track, nós temos as quadras de beach vôlei, de poliesportiva e peteca. Então a gente abre isso para a comunidade local e com o apoio do Rogério, o guri, e a gente abre isso para o pessoal, para as crianças da cidade, para usufruir dessa estrutura. E foi muito legal quando a gente fez isso, porque aqui a gente está numa cidadezinha muito pequenininha e quando veio a pandemia e as escolas fecharam, né, quem mora na cidade, as crianças começaram a ter uma aula ali online e tal. Mas aqui, primeiro, quase eu não sei o número exato, mas eu poderia chutar aqui que 60% das famílias ainda não têm acesso, 50% não teria acesso à internet em casa, principalmente na zona rural. Segundo ponto, que é o mais triste, porque para aquelas pessoas que não tinham a internet, o Estado aqui mandou cartilhas, né, para as mães darem as aulas ou o responsável dar aula para as crianças.
Só que muitos deles eram analfabetos. E aí a criança estava naquele período sem aula, sem, né, não digo que a aula, o conteúdo em si é que era o que interessava, mas eu acredito que a criança, o adolescente, o jovem, sem uma rotina, sem algo, sem uma... Porque aí fica muito abstrato, a vida não vai tendo sentido, porque é tudo à toa, o pai sai para trabalhar e o que o menino faz? Então foi um caso muito sério, assim, eu ficava aqui pensando o que fazer para a gente ajudar nesse sentido. E aí foi quando a gente abriu o parque. E aí a criançada veio, eles já tinham o compromisso de vir, e foi muito legal ver, assim, que não só alguns deles hoje já estão gostando do esporte, gostando de andar de bike, outros enxergaram outros caminhos que a bicicleta proporciona, que é a oficina mecânica, que é a prestação de serviço. Como o ciclismo está crescendo, ele puxa uma cadeia muito grande, que não só envolve a bicicleta e o andar em si, mas tem a manutenção das bicicletas, as lojas, as filmagens, né, as imagens. Então nós temos criança aqui, um menino de 13 anos, que já está andando com uma máquina fotográfica, tirando fotos aqui das pessoas andando de bike. Então você vê que você dá um empurrãozinho, a coisa vai naturalmente, sabe? Então é isso que está acontecendo. E aí você falou a respeito do... Não é só o ciclismo, porque é o esporte em si. E aí então, juntando com aquela conversa da falta da escola e o menino com dificuldade de ter uma rotina, ter foco, quando a gente pôs eles na bicicleta, alguns não é o esporte que ele gosta, não é o que ele tem habilidade. Mas o que eu pude perceber foi um momento que eu vi os adolescentes e os jovens treinando algo que nós estamos perdendo muito hoje em dia, que é a presença do momento. Quando você vê um menino em cima de uma bicicleta, na frente da pista, aquele momento ele está presente, ele está 100% focado naquilo que ele está fazendo. E na hora que ele entra para a pista, você repara no olho dele, que ele está presente naquele momento. E aí ele atinge um estado que todo mundo fala muito hoje, que é o flow, né? Que é a fluidez. Você faz aquilo e na hora que ele entende isso e descobre isso, é impressionante. E talvez ele vai entender isso e vai ficar na bike para buscar de novo esse estado. Ou ele entende, experimenta esse estado e aí ele começa a buscar em outros meios o que ele gosta e o que gera entusiasmo para ele, para buscar esse estado. Que é o caso de gente aqui que vai no vôlei. Tem gente aqui, tem uma companhia de dança na cidade, que são adolescentes que dançam lá, que nós temos um espaço, libera para eles dançarem. Então, é treinar a presença, é o flow, o esporte, né? A dança, o movimento do corpo, ele gera isso, né? Então, assim, o que nos motiva é justamente isso. Quando eu vejo esse crescimento, é o que nos motiva. E aí, falando um pouquinho do turismo aqui, né, a gente tem um negócio que está intimamente ligado ao turismo. E como eu disse que a gente não tem a visão da competição, a gente não acredita que o caminho é competir e sim cooperar. E a gente acredita que é isso que fez nós, seres humanos, estarmos aqui hoje. Foi porque um dia lá atrás, um conversou com o outro e falou, ó, o leão vai passar ali, vamos pegar ele, porque nós sozinhos não tinha força para matar um leão. Então a gente acredita muito na cooperação. Então a gente acredita que fomentar o turismo local de uma forma responsável, indiretamente nós estamos favorecendo a comunidade, nossos negócios, né, todas as pessoas envolvidas. E o turismo, assim como o esporte, ele tem uma infinidade de setores que ele atua diretamente, indiretamente, trazendo dignidade para as pessoas, trazendo, né, humanidade. Então o turismo ele é mais um dos veículos que a gente utiliza para atingir o nosso objetivo principal, que é o promover o crescimento local e ver as pessoas crescendo junto, crescendo de um ponto de vista pessoal, não do ponto de vista simplesmente financeiro, né? Mas encontrando, proporcionando para as pessoas condições para que elas encontrem o estado de presença absoluta e flow, que eu acho que é esse o lance. E aí, quando a gente consegue fazer isso, e é o que a gente tenta aqui através do turismo, através do esporte e outras atividades que a gente desenvolve, é aquela história, a gente coloca o cara para jogar na posição dele nesse planeta, né? Então, quando o cara joga na posição certa, ele mete gol.
E a gente tem que ter essa responsabilidade de nos ajudar a encontrar essa posição. É ajudar o recursos humanos lá do céu a pôr cada um no seu lugar, entendeu? E, em vez de brigar e de ficar na polarização que vivemos hoje, então acreditamos. Turismo, esporte hoje é um veículo para a gente conseguir fazer o que a gente quer, o que a gente gosta, o que nos motiva. Então eu deixo aí o convite para todos vocês virem conhecer Santana dos Montes, o Chácara Bike Park, o Hotel Fazenda da Chácara e ter essas experiências aqui, né? Visitar nossas igrejas, as fazendas, e é isso aí. Contem com a gente, estamos juntos. Um grande abraço. Ficou bom? Mas isso é porque é natural. Se tivesse um trem muito testa aí, não sai não, entendeu? Aí não sai não. Se me der o roteiro aqui, acabou a vida.